Olá, 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 Luana. Que Olá! sorriso! Muito, muito, muito boa noite! Que coisa maravilhosa tá aqui, que Tô delícia! arrepiado Que... já. Ouvindo bem? Tudo certo? Ouvindo bem e mega empolgado com essa live, Lidiane. Ó, Mega, mega empolgado. somos dois, somos dois. Eu também estou muito, muito feliz de estar aqui e estava te ouvindo agora. Esse buscador de coração, esse buscador de alma, temos tantas coisas parecidas, né, Fabinho? E quando eu comecei essa Fantástico. caminhada, tu estavas ali. E para mim é muito importante estar aqui hoje contigo. Muito, muito Show. importante. Passei até perfume pra live. É a primeira vez que eu passei perfume. Ah, É pra honrar o meu sagrado feminino também. Ó, isso de mesmo. Eu rosa, vou de te contar rosa. vou te contar uma coisa, porque eu também passei perfume, porque aqui em casa não tem Ah, água, por isso que eu tô de coque, ó. ah, show, show, show. Que legal, fico Ah, feliz. Feliz que está honrando o nosso sagrado feminino e eu tô aqui também para honrar o sagrado masculino. honramos então. Arro, E eu, e honramos. eu tô e eu tô num momento aí muito sensível da minha vida, então essa live aí tá encaixando bem, sincronizando bem com o momento que eu tô passando aí. E é Uau. uma honra te receber aqui, uma honra muito grande. Primeiramente, gratidão do fundo do meu coração, por tu ter aceitado o convite aí. Te admiro, te honro e te respeito. E essa frase eu escutei de Igualmente. ti. Essa frase eu Vamos, escutei de ti. vamos começar então aqui, não é rasgando seda, mas é É. simplesmente devolvendo aquilo que a gente recebe, né? Porque tem tantas coisas que nós precisamos olhar e esse reconhecimento é de extrema importância, sim. A gente vai falar bastante disso, desse reconhecimento também hoje, né, Fabinho? Nas nossas conversas antes live, anteriores à live, é muito isso de deixar fluir, porque isso é uma forma de honrar o nosso sagrado também, né? Honrar a pessoa que nós somos. Então eu também te vejo, te honro e me reconheço e me represento muito em ti também. Arro. Arro. Então, a palavra é tua aí, Lidiane, falando um pouquinho aí de compreendendo o sagrado feminino aí nas relações, falando dessa força aí do feminino, da força verdadeira feminina aí, dessa força legítima feminina, podemos dizer assim. Talvez a gente aprofunde mais nesse assunto, desse Sim, resgate, digamos assim, resgate da força feminina, da mulher é, conhecer o seu poder aí como mulher mesmo, se honrando, se amando, se respeitando e se reconhecendo como dona de si, dona do seu destino, dona das suas decisões. E o que tu pode falar para nós aí sobre esse assunto aí? Então vamos deixar uau, contigo aí. coisa linda! O que que eu vou falar depois desse homem ter falado tudo isso? Que coisa linda! Então, Fabinho, Tem muito o que falar, é justamente, sabe, é começando por isso, né? Nós fizemos uma caixinha ali de perguntas e as perguntas foram as perguntas mais simples e ao mesmo tempo que elas foram mais simples, é as que geram mais dúvida, né? Que tá mais presente na vida, no contexto geral, tanto de homem quanto da mulher. Porque quando a gente fala no sagrado feminino, no sagrado masculino, na força do yin, na força do yang, não quer dizer ali em sexo, né? E sim nessas duas forças que nós temos. Então, eu penso que o mais importante de tudo é começar lá do beabá, realmente, do básico, né? O que é esse sagrado feminino? Porque no momento que talvez nós não tenhamos a compreensão do que determinada palavra ou determinada colocação é, eu uso muito o termo de parir as palavras, né? Então, quando falo em sagrado, muitas vezes as pessoas pensam que é algo, meu Deus, inalcançável, que é algo que é intocável. Como que eu vou chegar nisso, né? E são com ações tão simples, né? Mas de um mergulho muito profundo, porque é justamente o que tu falou, é resgatar a nossa essência, é resgatar a essência feminina, é se colocar verdadeiramente como mulher. Como mulher, nós podemos nos curar e curar toda a nossa linhagem, né? Por isso que eu falo, quando nós conversamos lá, qual vai ser o tema da live, né? Compreendendo, sim, esse sagrado feminino nas nossas relações, na relação profissional, na relação com os nossos filhos, na relação com os nossos pais, na relação com os nossos maridos, namoridos, crushes, namorados, seja lá como for, né? Porque quando eu comecei, quando eu idealizei, na realidade, o DNA Mulher há aproximadamente 2 anos e meio, né? Que tu estavas presente, inclusive,
que foi um momento lindo, lindo. Ele vinha já tinha sido gestado, a sementinha já tinha sido plantada e ali realmente ele floresceu, né? Então, para mim também era o que é esse sagrado feminino? Eu queria algo profundo, mas não sabia o que era, né? Então, quando nós olhamos a potência que é verdadeiramente nós nos conhecermos, nos curarmos como mulher, para curar toda a nossa linhagem, e aí na nossa linhagem estão os nossos filhos. Eu, como mãe de 2 meninos, né? Aqui, 2 que não nasceram e 2 aqui presentes. E tenho, assim como só tem mulheres na tua casa, só tenho homens na minha, né? Então, perceber o quanto depende de nós, mulheres, criar homens mais saudáveis. E a partir não existe masculino saudável se não tiver um feminino saudável. E de contrapartida também, né? Então, nós despertarmos, reconhecermos todas as nossas potências, as nossas qualidades, as nossas capacidades, realmente mergulhar e saber, espelho, espelho meu, que mulher sou eu? O que eu venho aqui nessa terra, nessa vida, fazer pela humanidade? Porque voltando um pouquinho, quando eu idealizei o DNA, mesmo sendo DNA mulher, é para um contexto muito maior, né? É para todos os gêneros, na realidade. A minha linguística, a minha linguagem que é mais para isso, para esse universo feminino, né? Então, quando nós olhamos para isso, reconhecemos as nossas capacidades, as nossas qualidades, o que me faz bem, o que não faz, nós somos mulheres cíclicas, né? Então, nós temos lá como as fases da lua, como as 4 estações, enfim, seja como for, nós também temos que é visto como uma instabilidade. Ah, aquela lá é a louca. Tem dias que ela tá muito bem, tem outros dias que não dá nem para chegar perto, né? Alguém já ouviu isso aí? Conta aí, compartilha conosco, né? É para ser um bate-papo, né, Fabinho? Um bate-papo, uma conversa. Pode deixar sua Aí. pergunta. Então interajam aí, interajam aí. Então, quando nós percebemos, conseguimos nos reconhecer, as nossas relações em casa ficam muito mais tranquilas, muito mais leves, muito mais suaves, né? Quando tu sabes, na realidade, que eu tive hoje, agora no sábado eu faço 41 anos, então metade da minha vida praticamente foi no mundo executivo, né? E onde o meu yang, que é a força do masculino, realmente é o sol, enquanto o yin, que é a força do feminino, é a lua, nós vamos falar um pouco mais disso também, entrar mais a fundo. Mas quando eu tinha, na minha força do yang, de executar, de fazer, bater meta, gerenciar a equipe, fazer, liderar e tal, quando eu vim para esse lado, que era visto como mulherzinha, muitas pessoas se afastaram de mim. Inclusive dentro de casa, mesmo com o Christian que tu conhece, estando super bem desenvolvido, né? No desenvolvimento humano, com muitos treinamentos, enfim, ficou receoso por um tempo, até compreender realmente o que era, né? E algo que eu vejo nesse mundo também, neste mundo eu digo de sagrado feminino, é os homens olhando para suas esposas com um olhar meio torto, né? Porque não reconhece realmente o que ela está lidando. E outras situações também. Como a gente sabe, em todos os segmentos existem pessoas confiáveis e outras, infelizmente, aí no caminho buscando. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? E nós atraímos a energia que nós estamos emanando. Então, algumas pessoas, no meu ponto de vista, entre 8 e 80, ficavam muito no 8 ou muito no 80. Então, essa conotação, ela... Exatamente. Entre 8 e 80 tem 72 fragmentos, né, Fabinho? Então, quanto a gente pode circular nisso? E aí vem, então, a energia do yin e do yang, do homem e da mulher, do masculino e do feminino, né? Então, a gente pode falar um pouco da linguagem da constelação também, onde inclui, né? Tudo inclui tanto o masculino quanto o feminino. Então, o sagrado, para mim, ele é verdadeiramente sagrado. É algo que, quando eu decidi me curar, eu sei que eu curo toda a minha linhagem também. A Cíntia sabe, tu sabe muito bem disso. Então, é esse convite realmente para que nós possamos mergulhar dentro do nosso íntimo, do mais íntimo, verdadeiramente, e reconhecer todos os pontos. E mais do que isso, é como tu falou lá, antes de eu entrar na live, né? O que eu faço com esse conhecimento todo? Pelo amor da vaca leiteira, e agora? É a prática no dia a dia, né, Fabinho?
Você... Se não colocar em prática tudo que tu aprende, claro, tu não vai colocar 100% em prática, né? Porque nós somos seres humanos, estamos em evolução, estamos lá no coração do buscador, como tu fala, como tu falou, até a música, né, que tu trouxe. No entanto, fazer correr as palavras, fazer andar as palavras, né? Ter impecabilidade naquilo que nós estamos aprendendo e trazendo de uma forma amorosa, respeitosa e assim consequentemente, né? A introdução Com é isso, certeza. podem perguntar, não sei se tem perguntas aí, eu não estou acompanhando, mas podem perguntar. Deixa sua pergunta aí, deixa seu comentário aí, que a gente vai respondendo as perguntas. Tu falou de alguma maneira, né, Lidiane, desse nosso autoconhecimento, desse desenvolvimento, e eu percebo que é muito como uma espiral, principalmente percebendo em mim. E eu tenho muitos pontos que eu preciso, assim, ó, para você entender. Você usou um termo assim, ó, mulherzinha, tá? Sim. E nós homens também passamos por isso. E eu nessa busca aí por desenvolvimento, por autoconhecimento, hoje eu percebo que muitas vezes eu migro entre o feminino, o masculino, mas é uma espiral, eu vou subindo. Hoje a Luciane me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, e ela está me assistindo aí, que ela disse que ela teve uma intuição ontem, um grupo que a gente teve de renascimento, lá eu ministrei um grupo de renascimento, e hoje ela me mandou assim, essa intuição, que a intuição das mulheres é muito forte, tem que ser sempre escutadas. Então, ela mandou assim, ó, tu está precisando trabalhar novamente o teu masculino. Uhum. Eu lembro lá da minha infância, hoje eu lembro. Porque quem me conhece aí, eu tinha isso muito enraizado em mim, não tenho mais, mas de ser muito lógico, racional, focado, media muitas palavras para falar, duro, enrijecido, e muito lógico, racional, ainda mais vindo da PNL aí, fiquei então, virei um robô, sabe? E daí percebi a importância de eu desenvolver esse feminino em mim, vou chamar o nome de feminino, porque é Sim, energia sim, feminina sim. mesmo, né? Essa sensibilidade feminina. E comecei a me lembrar lá da infância, momentos que eu não lembrava, de o quanto eu era sensível na minha infância, o quanto eu tinha essa alegria, essa criatividade aflorada, e por momentos que eu fui passando na minha vida, e por não saber lidar com algumas situações, eu fui me fechando, me bloqueando e perdendo um pouco isso, tá? E Uhum. eu conheço hoje crianças, uma delas eu vou citar o nome, tá? Que é a Manu, filha da Luciane, com uma sensibilidade assim incrível, falando muito em sentir. A Mari, hoje também com 19 anos, que é minha filhota, falando em sentir. Eu com 19 anos falava em outras porcarias lá. Jamais pensei em falar em sentir. Né? Então a evolução, Sim. esses dias, a Manu falou assim, ó, ela foi tomar um banho e ela estava muito braba com a mãe dela. E a mãe dela falou assim para ela, se eu não me engano essa história, tu recém botou essa calça, bota novamente essa calça. E ela respondeu assim, mãe, eu não estava com uma energia muito boa quando eu estava com aquela calça, acho que é melhor eu botar outra calça. Pra te ver, né? Sim. E meninos também, assim, ó, que nem meninos hoje que são sensíveis de alguma maneira e não gostam de futebol como todo mundo gosta, às vezes gostam de ter uma pedra. São pessoas mais sensíveis, assim, e eles muitas vezes recebem esse bullying de mulherzinha, mulherzinha, porque na nossa sociedade não tá pronta para receber, digamos, essas crianças aí mais sensíveis, com esse feminino mais aflorado, e não tem nada a ver com gênero, digamos assim, né? Com Sim, sim, sexualidade, é sim. a Uhum. sensibilidade aflorada e eu acredito que eu talvez tenha passado por isso na infância. Acredito É, muito que eu tenha passado por isso e deixei aí de estar alinhado com a minha essência para ser aquilo que os outros queriam que eu fosse. E percebo isso exatamente. muito nos homens também. Uhum. Esse É, desvio da é, sua essência. exatamente. São rótulos, na realidade, né? Que vão sendo absorvidos, são rótulos, na realidade, que a gente vai. Porque as nossas, é como tu falou lá, as nossas crianças vão criando a nossa realidade, né? E como que tu foi criado? Quem eram as pessoas que estavam à tua volta? Quem foi que te criou? O que que diziam na realidade, né? Porque menino brinca com carrinho, menina brinca com boneca. Então, por que que eu não posso usar o azul? Por que que o menino não pode usar o rosa? Claro que isso é muito básico do que nós estamos falando, né, Fabinho? Obviamente. Vai. Mas a nossa intuição, e não é a nossa somente de mulher, é isso, exatamente como tu falou. Quando tu tá na força do yin, quando tu tá na força feminina, e nós temos, é importantíssimo nós reforçarmos isso, que nós temos essas polaridades, nós temos isso dentro de nós.
Então, quando nós vamos trabalhar no Yin, na energia do masculino, quando que eu preciso ativar essa energia dentro de mim? Agora, no mês passado, até tem algumas mulheres aqui, sejam todas muito bem-vindas e gratidão por estarem aqui. Já vi que tem homens aqui também, coisa linda. E eu estava fazendo, eu criei o Mulheres em Ação, né? Desenvolvi, enfim. E teve uma das minhas mentoradas que ela me disse, Lid, tu tá com a fisionomia mais masculina. Então era para perceber o quanto a minha energia de ação, de iniciar e finalizar um projeto estava lá em cima, né? Estava super em alta. Quando eu vou fazer o caminho sagrado, depende lá como eu for, quando eu estou dentro aqui de mim, eu estou com uma energia mais feminina, de receber mais, de acolher, de me olhar, de olhar para o meu corpo, porque a importância de nós conhecermos o nosso corpo, né, Fabinho? Nosso corpo Perfeito. fala. Muitas vezes ele grita. E aí o que a gente faz? Às vezes tapa os ouvidos. E não é esses ouvidos aqui, né? É lá a nossa intuição. E muitas vezes nós, mulheres, fomos criticadas pela nossa intuição. Lá, milhões de anos, né? Quando nos diziam que nós éramos bruxas. E quem é que não tem um pouco de bruxa ou de bruxo nessa vida? Talvez as pessoas queiram receber isso, acolher isso, aceitar ou não, né? Então, trazendo um pouco mais para essa compreensão, homens que estejam aqui e tem mulheres ao seu lado, porque sempre, todos nascemos de uma mulher, né? Todos nascemos de uma mulher. Então, tem a ligação com uma mulher. Quando tu olha para uma mulher, julga, rejeita, olha para as tuas relações, né? A nossa mãe está ligada completamente com as nossas relações. A mãe é vida, ela que nos dá vida, ela que nos gera. E não é no arquétipo até da mãe, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, não é só mãe de nutrir no ventre. É nutrir projetos, é criar, é compartilhar, é doar, é fazer, acolher o outro também. É ter a empatia, é se colocar verdadeiramente no lugar do outro, né? E ao mesmo tempo, nós também nascemos de um homem. Homem é vida, pai é vida, né? Pai é mundo. Está ligado também ao nosso trabalho, a mãe ao nosso sucesso. Então, quanto nós precisamos sim olhar o nosso entorno, olhar o nosso ambiente e perceber como que o outro está me percebendo. Hoje até teve no grupo uma postagem do mantra que a Casinha posta todo dia, né? De tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí eu trouxe uma lembrança, que a nossa vida também é feita de lembranças, né? Lá da minha época do banco ainda, que eu participei de um treinamento que a pergunta foi a seguinte: como tu acredita que seja o correto em tratar o teu cliente? Quase unânime a resposta foi: como eu gostaria de ser tratada. Concorda com isso? Em termos. Eu responderia como ele gostaria de ser tratado. É isso, né? Como que o outro gostaria de ser tratado. Porque, tipo, eu gosto do verde, mas talvez tu goste do rosa. E aí eu vou te dar um presente verde porque eu gosto do verde? Não, né? Então a importância isso talvez também faz parte. Perfeitamente. E aí, a Casinha acabou de entrar aqui agora, acabei de falar em ti, Casinha, sobre o mantra de hoje de manhã que nós estávamos falando no grupo. Então, a importância, na realidade, disso todo dia, né? Mas, Lídia, o que tudo isso que tu está falando tem a ver com o sagrado feminino? A vida é sagrada. Então, o cuidado com todos, contigo e com o outro que está ali, né, na tua volta. Porque, e eu te falo isso até mesmo pelas vivências do DNA, quem olha de fora, né, aquele bando de mulher louca lá, girando aquela saia, fazendo e acontecendo, o que nós estamos fazendo? Nos conectando, nos reconhecendo, nos conhecendo para chegar em casa mulheres melhores. No entanto, o que acontece? Muitas vezes reconhece verdadeiramente quem tem ao teu lado. E aí tu percebe, será que isso é para mim ou será que não é? E aí vem a distorção do que é o empoderamento, né, Fabinho? Porque se fala tanto em empoderamento hoje, ainda é algo muito presente, né? E o empoderamento não é sobre o poder sobre os outros, sim sobre o poder sobre ti mesma. Quanto mais nós, seres humanos, nos conhecemos, menos nós deixamos os outros escolherem por nós, né?
Então, Com quantas certeza. coisas tem? Se tu me perguntar ali tu prefere um suco de uva ou de laranja? Eu vou dizer assim, Fabinho, o que tu quiser. Mas será que eu gosto do suco de uva? Será que eu gosto do suco de laranja? E é tão simples, né? É tão simples. Por isso que eu digo, às vezes nós ficamos lá, e nós generalizando realmente, buscando o extraordinário, sendo que o simples, o essencial está ali e talvez deixe de perceber, buscando, 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 buscando. Então, que nós sejamos encontradores de si, né? Então, talvez esse seja um ponto bem importante, assim. Então, mulheres cíclicas, o principal é se conhecer para tu poder dizer para o outro o que tu quer. Se tu não dizer para o teu companheiro o que tu gosta, para os teus filhos, ensinar os teus filhos, ensinar os teus irmãos, mostrar para eles o que realmente importa, não vai ter importância nenhuma. Tu pode virar cambota e, tipo, não vai adiantar bolhufas nenhuma. Perfeito, Ligiane. Deixe sua pergunta, então, pessoal, aí, deixe seu comentário, manda essa live aí para outras pessoas, que é uma live fantástica, com um assunto assim, ó, fantástico. Tem algumas perguntas aqui, colocadas aí como potencializar o sagrado feminino, e a Lidiane já colocou alguns segredos aí, já colocou alguns segredos. E um deles você falou muito bem, que é aprender a transitar entre o seu feminino e o seu masculino. Aprender a usar essas forças, buscar o seu equilíbrio e principalmente reconhecer essa força, esse poder. Também tem um tabu muito grande na nossa sociedade quando se fala em poder. Tem muitas crenças limitantes voltadas a poder. E um outro tabu que você falou é da menstruação. É da menstruação. Sim. Muitas mulheres não falam sobre esse assunto, principalmente com homens, e as mulheres não percebem o que é esse ciclo, o que esse ciclo da mulher realmente é, muito menos os homens, não generalizando também, não todos, né? Mas não Sim, sim. reconhece. E quando a pessoa vai buscar e vai entender esse sagrado feminino e vai lá, volta lá para, sei lá, para algumas civilizações ali que já tinham, porque hoje a gente está num sistema muito patriarcal, digamos assim, né? Uhum. Foi polarizado para o lado do homem. Isso, se a gente entrar nessa história, a gente vai longe aí, né? Mas se as mulheres Vai vão bem buscar, vai longe, vai longe. bem longe. Mas Sabe? se as mulheres forem buscar referências assim, eu busco no xamanismo, tá? Mas a pessoa pode buscar na Suméria, lá no povo caldeus, lá na Mesopotâmia, Babilônia, que tinha muitas deusas mulheres, e era mais o matriarcado, digamos assim, era esse sistema. Mas no xamanismo, o quanto eles pontuam e honram quando a mulher está na lua, digamos assim, com a tenda da lua lá, e a mulher vai devolver a menstruação para a terra, e ela fica recolhida lá, e ela fica conectando entre terra e a sua intuição, e volta de lá cheio de previsões e de aprendizado, e isso é honrado, e a mulher muitas vezes não entende esse ciclo que ela está passando, esse momento que ela está passando, e pior ainda, não sabe como usar isso ao seu favor, usar isso como crescimento, como desenvolvimento e como reconhecer a sua força. Então são alguns Perfeitamente. tabus e outros tabus aí, se der tempo, eu gostaria de entrar. Se der tempo, tá bom? Mas vou deixar na sua mão. Que é Tranquilo, tranquilo. a correlação que o pessoal faz, tanto homem ou mulher, quando se fala de sagrado feminino e sagrado masculino, a relação que fazem com machismo e feminino. Machismo e Exatamente. feminino. Essa relação assim, e principalmente o que me deixa triste, me deixa triste, eu já me deparei em algumas situações disso, principalmente no maestria, é ver a mulher defendendo o feminismo, Uhum. mas ela tendo como modelo o homem, o masculino. E principalmente o homem ferido. O homem ali que não está integrado com as suas partes. O homem é aquele que quer o poder, que nem você disse ali, o poder sobre outros homens. O poder de destruir, de guerra, e não reconhece o seu poder. Não reconhece o Uhum. seu poder e não reconhece. Então, isso me deixa triste. Eu já vi na TV e já presenciei no Maestria, que é um treinamento que eu dou, uma pessoa defendendo muito forte o feminismo, mas assim, ó, baseada em uma distorção muito grande, principalmente tendo como modelo o homem, e o homem desequilibrado, o homem que não estava equilibrado. Sim. E quanto a Então, se der gente tempo, eu gostaria de falar um pouco sobre isso.
Sim, sim, vai ser um Continua. prazer. Sabe, Fabinho, e também, assim, hoje nós vimos, é abrir as redes sociais, e a gente vê tanto o feminicídio, quanto as agressões, né? Agora teve a última do Nego do Borel, enfim. Tem muitas coisas, na realidade, que eu digo que a gente tem que ir por trás disso, né? Sistemicamente olhar anos e anos e anos atrás o que são esses comportamentos que vêm se repetindo, né? Então, quando tu fala na intuição, na menstruação, tá? Depois até eu vou responder a pergunta do passo a passo ali de como despertar ainda mais o seu feminino, tá? Mas só para pegar o gancho, se eu não responder, perguntem ali novamente, por favor. Perfeito. Se nós olharmos na realidade para quem veio antes de nós, para nós estarmos aqui, 4.094 pessoas aproximadamente, né? Isso são 300 anos, 11 gerações. Então, pensa quantas histórias nós carregamos aqui no nosso DNA, né, Fabinho? Então, quantos padrões de comportamento a gente vai repetindo diante de histórias de guerras, de lutas, de morte, de aborto, de abuso sexual. Eu não sei se tu lembras, eu já passei por abuso sexual, é algo que para mim, reconhecer o meu corpo, aceitar o meu corpo, trabalhar o meu corpo, a minha menstruação, foi algo bem desafiador, bem desafiador. E que eu venho trazendo de geração em geração. E aí chega nesse momento que eu digo, não, chega. Se eu sou a ovelha negra da família, é a hora de eu mergulhar e fazer o que tem que ser feito. Então, ao mesmo tempo que tem tantas histórias assim, tem o outro lado, que lembra do 880, tem 72 fragmentos, né? É o caminho do meio, que é o caminho do amor, como eu digo sempre. Então, se nós pensarmos do outro lado, tem muito amor, tem nascimento, tem acolhimento, tem festa, tem alegria, e que a gente pode trazer isso nessa junção do feminino e do masculino sempre, né? Então, se nós olharmos lá no patriarcado ainda realmente, né? As mulheres, quando estavam menstruadas, elas eram proibidas de sair para a rua. Não sei se tu sabe, acredito que tu saiba disso, porque tu tem um vasto conhecimento pelo que tu trouxe aqui até agora, né? Então, por que elas eram proibidas de sair para a rua? Porque a intuição ficava aguçadíssima. Elas descobriam as traições, as guerras, elas intuíam, né? E se comprovava que aquilo realmente acontecia. E a nossa menstruação, mulheres que não gostam de menstruar, que acham o sangue sujo, que, meu Deus do céu, não posso fazer nada, não posso ir para uma academia, não posso isso, não posso aquilo, não tenho vida normal, é importante olhar para o seu masculino. E aí a linhagem, a ancestralidade masculina como a força do masculino e do feminino dentro dela. Porque está ali em desequilíbrio, né? Quando nós falamos que nós somos cíclicas, me interrompe a hora que tu quiser, tá? Porque eu gato uma primeira e vou. Não. Vai embora. Então, quando nós falamos que nós somos mulheres cíclicas, e é uma expressão que eu uso muito, né? Ocupar o nosso lugar. O meu lugar de mãe, o meu lugar de filha, o meu lugar de irmã, o meu lugar de esposa, de namorada, de amante, seja o papel que eu tiver que desempenhar. Eu preciso reconhecer os meus ciclos. Então, lá como nós falamos no início, né? A Lua tem 4 fases, o ano tem 4 estações, então mais milhões de coisas. Então, quando nós nos reconhecemos a nossa natureza de ser natural. Ah, Lídia, mas para ser natural tem que ser vegana, tem que ser vegetariana. O que faz sentido para ti? É o que faz sentido para ti. Porque tu não tá aqui, tem um sistema todo, tu és um sistema todo. Então é o olhar que muitas coisas tu vem trazendo das outras mulheres da tua família, identificada com muitas mulheres da tua família, estando numa dinâmica de lealdade com muitas mulheres. No entanto, a nossa vida no aqui e agora, está aqui na nossa mão, né? Então nós temos a possibilidade de fazer. Então eu vou trazer aqui as 4 fases, tá? Que são as fases da Lua. Eu anotei para trazer bem detalhado para vocês, mas é pensar que pelo menos no mês nós temos 4 mulheres que habitam no nosso corpinho, né? Então eu falo muito sobre isso realmente, todas as mulheres que habitam dentro de mim, né? Então a Lua nova, ela tá ligada ao inverno, que é a introspecção.
é nós entrarmos para a nossa caverna, né? Então, ela é considerada como o arquétipo da bruxa, tá? É naquele período que nós estamos menstruando. Então, qual é o aconselhamento, digamos, dessa forma, né? É que naquele momento de menstruação, que nós possamos nos recolher e anotar todas as nossas intuições. Anotar tudo que vem na cabeça. Lídia, é certo ou errado? Mas eu tô ficando louca, tô pirando na batatinha, o que que é? Não. Algumas mulheres que estão aqui sabem que eu faço isso. Eu criei um grupo comigo mesma no WhatsApp para gravar tudo que me vem na cabeça, porque às vezes não dá tempo de anotar e eu gravo. Muitos treinamentos, muitas vivências, até nas mentorias. Tamo junto, então, tamo junto. Somos dois. E é uma facilidade, né? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né, Fabinho? E depois eu vou lá, ouço e digo, pá, isso aqui não vai dar. Não é para agora, deixa guardadinho aí, né? E assim vai indo. Então, o período da menstruação é isso. Nós usamos muito também a nomenclatura, e chamamos de plantar a lua, que é um ritual lindo, 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 né? Então, no período que nós estamos menstruadas, tem um recipiente com tampa, e nós vamos, então, colocando a menstruação ali. Tem várias formas, né? Tem o coletor, eu acabei não trazendo para cá, podia até mostrar, mas enfim. Tem o coletor, né? Vai trocando, tem alguns que duram até 12 horas. Tem mulheres que usam o absorvente, o AB, fazendo propaganda do AB aqui, né? Tem o absorvente normal. Então, se tem o absorvente normal, ele tem todo um ritual para ser feito, né? Mulheres que não menstruam mais, que já estão na menopausa, ou por algum motivo não estão menstruando, pode ter a representatividade com o vinho ou com o suco de uva também. Então, esse ritual todo é de consagração ao nosso sangue, que nós somos mais do que 75% de água, né? Nós mulheres, porque tem o nosso sangue, tem os pensamentos, tem a água normal. Então, nós estamos em movimento sempre. E esse é o movimento das águas. Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre como é esse ritual. As mulheres que quiserem saber, pode chamar depois ou entrar em contato contigo. Eu vou te passando também, bem tranquilo, tá? Então, é o momento de entrar na caverna. Então, recado para os meninos. Enquanto a mulher estiver menstruada, aí vem... Bom, essa hora já dá para falar, né? Já Um dá. pouco mais, não tem criança nessa live. Mas, enfim, é importante também. A sexualidade, o sexo é vida, né? Então, tem algumas pessoas que... Lídia, mas quando eu tô menstruada, eu não mantenho relação sexual. Quando eu tô menstruada, eu mantenho relação sexual. Como que eu faço? Então, isso é muito particular, né, Fabinho? É muito particular. E aí são acordos entre o homem e a mulher. Porque, mas se eu tenho nojo do meu próprio sangue, como que o outro não vai ter? E se tu pegar o sangue puro, tu cheira, não tem cheiro nenhum. É completamente... Claro que para algumas pessoas dizem, ai, Lid, que nojo. E não é. É lindo, para mim é lindo, né? Lid, tu planta a lua, que é assim, né? Falado, tu planta a lua todos os meses? Não planto. Me crucifico por isso? Também não. Porque é intuição, é o meu sentir. Eu não vou fazer para mostrar para os outros que eu estou fazendo, né? Então, homens, quando as mulheres estiverem na lua, estiverem menstruando, fiquem um pouco mais resguardados também. Respeitem o momento delas. Porque tenho certeza que o ganho de vocês vai ser muito maior depois, né? E é isso, a relação entre casal. E aqui eu vou falar compreendendo nas relações, porque é muito mais, eu acredito que as pessoas estejam aqui para a relação conjugal, né? Então é o respeito, é o acordo entre os dois. O homem, visão constelação familiar, o homem doa o coração para a mulher e a mulher segue o homem. E aí algumas pessoas podem dizer, quê? Segue o homem? Mas isso aí então é ser submissa. Não. É os dois olhando na mesma direção, tendo sonhos, tendo projetos, tendo visão, na realidade, na mesma direção. Embora cada um trilhando o seu caminho em função da individualidade, que é de extrema importância também. Mas isso acho que é assunto para outra live, né? Então, o que o homem pode fazer, Lidiane? Uma sugestão do que o homem pode fazer, tá? Usar essa intuição da mulher ao seu favor. Porque eu escuto muito a intuição da Cíntia e já falei isso para ela. A Cíntia, tu tem uma intuição muito forte.
intuiu algo, tem intuição, Sim! me fala, me diz. Porque muitas Perfeito. vezes ela percebe uma coisa bem antes de eu perceber. E às vezes aquilo que ela fala para mim não faz sentido naquela hora. Eu falei, não, não é. Depois o negócio vai desenrolando, e quando vê, faz sentido, sabe? Eu tenho como compromisso escutar. Muitas vezes não sigo, muitas vezes não entendo, mas eu sempre escuto. Isso eu falo para ela, eu sempre escuto a tua intuição. Escutar, eu sempre vou escutar. E às vezes não faz sentido na hora, mas vai fazer sentido lá na frente. E o homem também pode aproveitar esse momento, já que está no mesmo campo ali, para aflorar a sua intuição também. Aproveita esse momento para se Exatamente. guardar, para ter o seu inverno, para olhar para dentro, para pensar um pouquinho, entrar na caverna aí. É isso aí. É a complementariedade, né, Fabinho? É a complementariedade. Porque no momento que tu complementa o teu parceiro, é como a Shelly está falando aqui, sendo parceiros. Porque tu Sendo parceiro. escolhe, tu escolhe aquela pessoa que vai estar contigo. Então, que tu escolha, faça as escolhas de acordo com o que vocês dois têm dentro de vocês. Porque quando tu casa com um homem, quando te relaciona com um homem, quando tu tem relações com o homem, inclusive a energia da relação sexual, ela perdura por 6 meses. Então pensem com quem vocês estão se relacionando sexualmente. Algumas vão entrar em pânico agora, outras vão ficar aliviadas. Então, é justamente isso, né? A complementariedade. Com quem eu estou, eu escolho estar com essa pessoa, porque além de ser uma escolha, quando tu casa, te relaciona, é todo o sistema familiar daquela pessoa também. Né? Então, não são 2, são 3, porque é tu, ele, o casal e todos que vieram antes, né? Quando nós falamos na lua crescente, então, que é a primavera, vem o arquétipo da donzela. Então, aqui está muito mais quando o nosso óvulo está amadurecendo. Então, a gente já está com mais energia, mais disposição. É aquela coisa que eu tenho vontade de faxinar a casa inteira, que eu tenho vontade de botar os projetos, tudo. Quando eu gravo milhões de vídeos no Story, já sabe que eu estou nessa fase. E tem horas que eu não tenho vontade nem de abrir o meu celular. Mas, claro, que a gente sempre pode fazer só o que a gente quer, né? Então, essa fase de disposição, de energia, essa troca acontece com muito mais fluidez. Com muito mais consistência, com muito mais disposição, com muito mais alegria. Então é nesse momento que é legal o casal sentar e fazer os seus planos, fazer os seus acordos. Bom, o que a gente vai fazer a partir daqui, né? E sempre estar ouvindo um ou outro. Porque embora homens não tenham as 4 fases, mas também tem muita coisa dentro de si que precisa ser olhada, né? E nós, como mulheres, estamos aí. É o coração, é o centro, né? Então, todos os papéis são de extrema importância, são fundamentais, são fundamentais. Quando nós falamos, então, na lua cheia, que é a mãe, que é o verão, e aí, como eu falei, não é somente a mãe de de gerar um filho no seu útero. É de gerar projetos, é de estender a mão, é de ser empática, é de se colocar, assim, a empatia, de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão, de criação realmente, né? Quantas vezes nós percebemos que nós precisamos ser nutridas? Então chega lá, volta daí lá naquela fase. E muitas vezes nós passamos pelas 4 fases no mesmo dia. Mas como assim, Lid? Então eu menstruo, eu ovulo, Não, porque a energia quando está desequilibrada. Então, a importância de olhar. Como que eu tô hoje? Eu tô mais yin? Eu tô mais yang? Eu tô mais explosiva? Eu tô mais amorosa? Como que eu tô, né? Porque ninguém tem a obrigação de nos aguentar. E de verdade, se nós estamos em desequilíbrio, teve uma época, um tempo atrás, que eu tinha vontade de pedir divórcio de mim mesma, né? Até entrar nesse processo todo. Então, aqui, nesse fator da mãe ainda, nós ficamos mais confiantes, tá? Mas o nosso emocional, ele tá muito latente, então essa autoconfiança. E tudo isso, né? Embora tenha a lua minguante ainda, mas tudo isso eleva a autoestima, Fabinho. E quando nós estamos com a autoestima elevada, e a autoestima não é essa capa aqui, é o como nós nos sentimos, o como nós deixamos de julgar os outros.
E aqui eu falando, e que isso é até bem triste, eu digo que é bem triste, né? As mulheres são as que mais julgam outras mulheres. Eu digo que é bem triste porque quando se fala em sagrado feminino também se fala em sororidade. Os homens são muito mais unidos do que muitas mulheres. Concorda comigo? Concordo. Exemplo assim, ó, a minha percepção disso, tá? Os homens têm uma cumplicidade maior, muitas vezes uma cumplicidade aí pautada em valores distorcidos, ser vergonhice, digamos assim, muitas vezes, né? Mas se Sim. você pegar um amigo aí e ligar, a mulher junto com o marido, ligar para casa do amigo e perguntar se o fulano tá lá, é capaz do homem dizer, não, ele tá aqui sim, tá aqui comigo, tá aqui. Perguntar para Aham. 10 amigos, 10 amigos responder sim, tá aqui. Tudo bem, é pautado ali em ser vergonhice, digamos assim, né? Valores distorcidos. Sim, E a sim. mulher, a minha percepção, isso não é uma regra, tá? Não é todas as mulheres. Mas as mulheres não têm essa união e relacionamento, e principalmente assim, como é que eu posso explicar? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas medo, principalmente quando tem um parceiro, um companheiro, que a outra mulher pode estar de olho, ou pode perder o namorado, ou pode perder o marido, ou vai trair com a melhor amiga. Eu Uhum. entendo que é muitas vezes não confiando no parceiro, não confiando no homem, e essa fama ou essa crença que tem na sociedade que todo homem não presta, e não é uma verdade absoluta, Sim, tá? E as sim. mulheres acabam se distanciando e não reconhecendo a sua união, a sua força mesmo, Exatamente, e o meu ponto exatamente. de vista, A Thalina comentou que é o agora. que o sagrado feminino resgata, que é essa força, essa união de Exato. mulheres, reconhecendo a força de mulheres mesmo, das mulheres, resgatando isso, sabe? Essa cumplicidade novamente entre as mulheres. É praticar a sororidade realmente, né? É mulheres ombro a ombro, como a Thalina colocou aqui. É mulheres ombro a ombro, olhando na mesma direção, indo diante da mesma causa, né? Então, qual é a nossa causa? É nos reconhecermos, é nos apoiarmos, é nos ajudarmos, é criar uma comunidade entre nós e algo que eu defendo sempre, jamais excluindo o masculino. Jamais excluindo, porque se não fosse o homem, nós não teríamos filhos, né? Então, o papel de extrema importância dos dois. No entanto, sim, cada vez nós, mulheres, termos mais impecabilidade nas nossas palavras, né? Ter esse compromisso de ser impecável. Toda vez, eu falava muito, Fabinho, sobre congruência lá no início do DNA. Falava muito, muito, muito em congruência. Eu acredito muito na congruência, sim. No entanto, eu trago uma visão um pouco diferente da congruência, porque nós somos seres humanos, nós estamos em evolução, nós erramos, nós acertamos, ou ainda nós temos resultados diferentes do que nós queremos, mas a importância de ser impecável. Fiz algo que eu fui incongruente com os meus valores, que eu fui incongruente com as minhas crenças, que eu fui incongruente com o que eu falo, ok. Tenho consciência disso, o que eu vou fazer diferente a partir disso, né? O que eu vou fazer, e não para me redimir, para me ficar como, tá, agora eu já pedi perdão, porque isso é algo que é muito presente hoje, né? Faz o Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, agora eu tô livre. Não. E aí? Mudou teu comportamento? Mudou tua forma de agir? Então, tá sendo impecável na tua palavra? E isso tá dentro do nosso sagrado também. As palavras são sagradas, né? Então, 2% do nosso DNA, ele é linguístico. Tudo que nós falamos aqui vai processando. E a nossa palavra tem tanta força, que ela precisa caminhar, ela precisa andar junto, caminhar junto com as nossas atitudes, né? Então, quando tu traz isso, realmente, que alguns homens têm dentro dos valores distorcidos, mas ainda assim são unidos. E é muito triste de ver as mulheres se desunindo. Então, esse é um dos fatores desse resgate todo que eu busco fazer praticamente todos os dias, todos os segundos da minha vida, né? Então, basicamente isso. E para concluir com a quarta fase, depois nós irmos para as perguntas, que eu vi que tem algumas ali que eu não consegui ler, mas da lua minguante, que ela está atrelada ao nosso outono, então, né? Que é ali onde o óvulo já está se dissolvendo. Que aí chega aquele momento que as mulheres adoram ouvir aqui.
que é o momento do desapego, do detox, de deixar ir. E aí vem o quê? O encerramento de ciclos. E aí vem muitos outros fatores, né? Que é o encerramento de ciclo. Ele pode ser um ciclo profissional, ele pode ser um ciclo conjugal, ele pode ser até dos teus comportamentos mesmo. Eu quero, sempre há tempo de recomeçar sim, mas para recomeçar algo com consistência, tu precisa deixar o passado no passado, né? Tem uma frase de Bert Hellinger que eu gosto muito e que vai estar inclusive presente na próxima vivência do DNA, que é: não importa o que aconteceu, sempre há tempo de recomeçar. Mas para recomeçar, recomeça com consistência, né? Encerra esses ciclos. Então a lua minguante, o dissolver dos óvulos é o que faz nos dá essa permissão, né? Então olha quantos ciclos nós circulamos e ciclamos. Então não é importante. Porque se eu sou milhões de coisas durante o dia, tu é milhões de coisas. Tu é pai, tu é marido, tu é profissional, tu é treinador, tu é xamã, quantas coisas tu és durante o dia, né, Fabinho? Porque o rótulo, eu tenho que ser tal coisa. E isso nos impede, muitas vezes, de fazer algo que as pessoas estão esperando, estão sedentas por aquilo, porque eu não achei um nome ainda para me dar, um título para me dar. E isso tudo faz parte do quê? Da nossa vida sagrada, do nosso sagrado, né? E tá ligado a todos os nossos relacionamentos. Porque quantas mulheres eu conheço, que têm um potencial fodástico, muito grande, mas muito grande. E aí estão no quando e no se, né? E tu conhece um monte de gente assim também. Quando acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. Se acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. Quando eu tiver um nome para tal coisa, eu começo a fazer. E aí o provedor da casa, que é o teu marido, está esperando tu fazer algo para talvez complementar, um exemplo bem banal, mas para complementar uma renda para vocês poderem realizar um sonho, realizar uma viagem, seja lá o que for fazer, né? Então, quantas coisas tem de pessoas que têm um potencial gigantesco e que falta somente olhar para o seu empoderamento. O corpo fala todo tempo, falamos lá no início, né? Então, quantas coisas vêm na nossa intuição e que nós deixamos de dizer, de fazer uma pergunta bem simples e perceber o nosso corpo. Isso para mim é leve ou isso é pesado? Isso é fluido ou eu preciso esforço para isso, né? Então, tantas outras coisas a gente pode realmente, com simplicidade, olhar para o nosso dia, fazer diferente e se conectar com a nossa essência divina, né? Com certeza. Na verdade, a chave para tudo é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, é você começar a expandir a sua consciência, se perceber melhor, olhar para o seu corpo. O que quer dizer essa dor de cabeça que eu estou tendo? Né? O que quer dizer essa dor de garganta que eu estou tendo? Será que eu estou dizendo muitas vezes sim, quando eu gostaria de dizer não? Se é quando estou engolindo muito sapo? E ontem, no grupo do Renascimento, quem estava presente lá vai lembrar, uma pessoa citou que estava muito com dor nas costas, do ombro. E esse dizer dele do ombro, da dor das costas, a gente foi um caminho longo, a gente foi longe nessa dor do ombro, da dor das costas. Enquanto ele estava se reprimindo, que é o contrário de expansão, enquanto ele estava sendo muito duro, se cobrando com ele, a gente foi indo nesse assunto e abriu um monte de caixinha e ali caiu várias fichas, ou downloads já para ele, e assim, ó, foi uma viagem grande com simples olhar para o seu corpo, olhar para que isso está querendo te dizer. Há tempo já e você não está percebendo. E na nossa sociedade é muito isso. Às vezes a pessoa está com uma dor, ou com depressão, que se fala tanto de depressão e ansiedade, vai lá no médico, e é válido ir no médico, vou dizer que não é válido, mas o médico estudou anos e anos lá para identificar a doença e lidar com o efeito. E dar um paliativo ali, e a pessoa vai lá e toma um remédio, mas não lida lá com a causa daquilo que trouxe aquela dor, ou aquele desconforto, ou essa depressão, ou essa tristeza, ou essa ansiedade, e não olha. E muitas vezes, se a pessoa abre essa percepção, ela percebe que o corpo, assim como você já disse, deu muitos sinais, vários sinais do que estava para acontecer,
e a pessoa não tinha esse olhar, essa sensibilidade aí para perceber o que o corpo estava querendo dizer de várias maneiras. E às vezes a pessoa vai lá e toma um remédio e lida com algo, o corpo vai externalizar isso de outra maneira, vai achar outra forma para te mostrar isso, ou para equilibrar isso, ou para que você perceba isso, olhe de alguma maneira. Então a chave Exatamente, para mim, para exatamente. tudo, é o autoconhecimento, é você buscar esse olhar para dentro, buscar essa conexão com você. Eu falo isso muito no Maestria, porque você falou de congruência. E eu tenho muita congruência na minha vida. É uma palavra forte e eu uso no treinamento. Então, muito do que eu ensino no treinamento, Lídia, foi caminhos que eu já passei, caminhos que eu já trilhei e Sim. caminhos que eu estou trilhando. Uhum. Principalmente a conexão com o meu coração. E eu falo muito assim no treinamento, nas palestras também. Tá com uma dúvida, não sabe que caminho seguir? Fecha os olhos, se conecta e começa a reconhecer a força do teu coração. O segredo do teu coração, que ali está todas as respostas. Você tem que aprender a colher, a acessar essas respostas. E eu, nesse meu caminho, Exatamente. você falou uma coisa ali que eu me identifiquei já passei por isso, que é não achar estar pronto, sabe? Buscar Uhum. conhecimento, curso e curso e curso, e achar que não está pronto. E isso veio para mim, no meu caso, e acredito que faça sentido para outras pessoas, veio da aprovação. Querer a aprovação dos outros para fazer muitas coisas. Preocupado com o que os outros Perfeito. falam, preocupado com o que os outros dizem, e veio muito da aprovação do meu pai. Vem lá do masculino de querer a aprovação desse pai. E hoje eu venho resgatando muito forte. Eu venho trabalhando tanto mãe, pai, feminino e masculino. Eu tô ciclando aí, tá? Tô Sim, sim, equilibrando. sim, sim, que E eu venho maravilha. trabalhando muito esse movimento que vem do pai. Esse movimento, essa força de agir, de ir para fora, de ir para a luta, de ir à caça mesmo. Eu gosto de usar esse termo, de ir à caça, de ir à luta. Porque o pai é o que nos apresenta para o mundo. O pai, como você disse, nos apresenta para o mundo. E resgatar essa força aí do pai novamente, sem abrir a mão da força da mãe, que é vida, que é abundância, que é prosperidade, que é o fluir da vida, que esse rio que flui, que acaba fluindo dentro de nós, assim. E o que eu peço sempre nas minhas orações é que eu possa ser um canal de conhecimento, estar aberto aí para poder transmitir esse conhecimento para as pessoas, ter essa sensibilidade de perceber esse conhecimento e captar esse conhecimento e levar para o pessoal aí sempre com leveza, com tranquilidade, com amor, com carinho. E eu só vou conseguir isso quando eu equilibrar tanto o meu masculino quanto o meu feminino. Quando eu conseguir essa expansão, então é um caminho de como fazer isso. Então eu vou te perguntar uma Perfeitamente. coisa: como, de que maneira as pessoas, e principalmente as mulheres, podem resgatar novamente essa forma feminina, essa força feminina? O que elas podem fazer para reconhecer essa força e que atividades você sugere aí, ou, enfim, uma dança, uma pintura, não sei. O que você sugere para as mulheres resgatarem novamente aí e reconhecerem essa força feminina? Sim, super respondo. Antes de responder, só para. Quanto tempo nós temos ainda, Fabinho? Que eu tô sem relógio aqui. Eu tenho a vida toda. Ah, então tá, então eu também tenho, tudo certo. Olha só. Deixa eu Quando ver nós aqui. falamos em doenças, né? Falamos no nosso corpo, que fala, que grita, que silencia. A Jo tá falando aqui também nesse parar para conectar, que é essencial, sim. Já deu Quando nós uma hora. olhamos. Já deu? É, vamos embora. Vamos embora. Quando nós falamos, Vamos quando lá. nós falamos Eu tô nas curtindo, já deu uma doenças. hora. Nas doenças emocionais, está ligado com o nosso feminino, está ligado com a nossa mãe, a relação com a nossa mãe, né? Quando nós falamos em doenças físicas, está ligado também à relação com o nosso pai. Então, aquela dor nas costas, muitas vezes, é o peso que nós estamos carregando do outro e não o nosso, né? Quando tu falou no coração, Fabinho, me vem uma cena que é algo que, tanto nas meditações sistêmicas ou até nas minhas falas, e nas minhas meditações também, nos meus silenciar, eu me coloco, isso fica uma dica também, porque isso é uma forma para resgatar o nosso feminino. Tanto os meninos quanto as meninas, né? Os homens quanto as mulheres, voltar lá na sua fase de infância e se imaginar sentado dentro do teu coração. Sentadinho dentro do teu coração e olhando o mundo todo através do teu coração.
Então, quando eu faço isso, para mim é simplesmente Boa, gostei. magnífico, Gostei. é divino, realmente. É bem isso, fica sentadinha, acolhida ali. Então, como resgatar? Partindo do nosso corpo, de reconhecer, existe uma mandala lunar, tá? Que tu pode, mulheres que estão menstruando, vamos começar pelas mulheres que estão menstruando, tá? Tem uma mandala lunar que tu vai anotando ali todos os teus ciclos, geralmente 28, 29 dias. Tem mulheres que têm ciclos de 21 dias. Então, existe essa mandala lunar. Isso é um dos pontos, tá? Para quem quiser ir mais a fundo. O que eu recomendo sempre? De manhã, cedo, ou no momento que tu tenha disponibilidade, movimenta o teu corpo, sente o teu corpo. A hora que tu vai tomar banho, que tu vai passar o sabonete, passa de verdade. Mas não é aquela coisa assim, ah, meu Deus do céu, tem que ser rápido, vou passar embaixo do chuveiro. Para perceber como são as simples, né? Vou passar um hidratante no meu corpo, eu vou sentir os meus dedos, eu vou sentir o meu rosto, eu vou sentir os meus lábios, eu vou sentir o meu corpo. Se tu puder praticar yoga, praticar uma dança, e não precisa ser dança coreografada, mexe o corpo, agita o teu corpo. Lid, estou naquele dia que eu tô triborocochô, não sei o que eu vou fazer, tenho milhões de coisas para fazer e tipo, tô arrasada, vontade de ficar deitada no sofá sem fazer nada. Coloca uma música e vibra, faz o teu corpo vibrar, faz o teu corpo fibrilar, né? É o teu corpo tremer. Tá, Lid, mas eu não gosto de dança, eu não quero, não adianta, não é isso que eu quero para minha vida. Ok, então silencia 5 minutos. Não precisa ser aquela meditação do não, silencia por 5 minutos. Procura, entra na internet, tem milhões de coisas que falam sobre o sagrado feminino, conexão feminina, empoderamento, principalmente pare as palavras. Quando tu ouvir algo, isso não fez muito sentido, eu quero ver de uma outra forma, né? Então vai e pare as palavras, o que isso significa para mim? A sincronicidade do Jairton e da Cíntia, que é o que eu ia falar agora. O passado, ele vai te levar ao quê? A depressão é um estado muito mais para o passado. A ansiedade é um estado lá, estou vivendo no futuro. E hoje nós percebemos tanto quanto nós vivemos no passado e quanto nós vivemos no futuro e deixamos de viver o aqui e agora, né? Eu estou aqui, eu estou aqui. Hoje eu te comentei que eu estou com visita em casa e tudo bem, mas agora é aqui. Eu estou com o Fabinho, eu estou com as pessoas que estão aqui. Isso é viver o nosso sagrado. Não, e aí tem aquela coisa, né, Fabinho? Já falando nesse presente, no aqui e agora. Quantas vezes nós estamos... Fabinho, vamos tomar um chimarrão, vamos tomar um café, vamos tomar um chá, vamos tomar um chopp. E eu tô lá, te encontro e tô no WhatsApp com uma galera. Quando eu tô com aquela galera, eu tô lá, Fabinho, que saudade, vamos marcar um papo, vamos marcar nossa live. Então, é estar sim no presente. Gratidão, Cíntia, gratidão, Jairton. Então, quando nós percebemos que nós somos a natureza, estar na natureza. Esses dias eu estava em Santa Catarina, passei 40 dias na minha mãe, e eu abracei uma árvore, né? Me conectei com ela, conversei com ela. Se alguém me olhasse, a Lidiane, de 3 anos atrás, lá, executiva, aí dizer, o quê? Ficou totoca. Enlouqueceu, interna, né? E eu também teria falado para mim. Quando eu fiz a formação de hipnose com o Alfredo, lá atrás ainda, tinha uma terapeuta na nossa turma e ela disse, e aí olha o que é a incongruência. Enfim, não é o momento dela e não é o meu julgamento. Mas ela disse, lá na rede social eu abraço a árvore. Quando eu tô fora, vida louca. E ok, se faz sentido para ela, né? Tudo bem. Mas quando eu me vi abraçando, eu lembro que lá atrás eu critiquei, que louca, abraçando a árvore. Que sentido que tem isso, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, nessa integração que eu tava, que era quase praticamente uma árvore, e os galhos ali, é algo que isso é muita conexão. Colocar os pés no chão, centramento, né? Sentir os pés no chão, levantar as suas mãos, sentir a energia. Vou ter que levantar um pouquinho. E para as mulheres, principalmente, mão no útero. Sentir, deixa eu puxar um pouquinho mais para trás.
sentir, e nesse formato, assim, sentir o teu útero, sentir o pulsar do teu útero. Porque se aqui nós temos o poder de carregar por 9 meses, de alimentar, de nutrir, a nossa força está no nosso útero. Então existe uma vivência que é a cura do útero, que é linda, linda, linda. Então é realmente uma limpeza uterina, que é o nosso segundo cérebro, né? Nosso segundo coração das mulheres. Então também existem várias dinâmicas, várias vivências, né? Aqui no espaço do DNA, agora eu vou contar porque eu não ia contar, mas vai ter uma tenda vermelha para atender as mulheres. Então, Pá, meu olho vibra quando eu falo, meu coração palpita quando eu falo sobre isso. Então, o que eu basicamente faço, é isso. o que eu faço, Lidiane, assim, ó, o que eu gosto de fazer, eu faço algumas coisas para isso, né? É colocar música. Colocar música ali e eu percebi o quanto que eu era travado antes. E eu comecei a fazer isso num lugar sozinho, só eu. Ali botava uma música e começava a me mexer e balançar e começar a perceber o meu corpo. Eu, em muitos momentos da minha vida, eu não faria isso se tivesse outras pessoas. Hoje eu faço se tivesse outras pessoas, porque a gente aprende isso na PNL, né? Mente, corpo, forma um sistema Forma um único. sistema Então você vai único. se Aham. liberando, principalmente travas mentais e bloqueios mentais através do quê? Do corpo, de colocar essa música, de aprender a fluir. E num treinamento, se você botar uma música e pedir para as pessoas dançarem ou fluir com a música, e já fiz esse teste aí em alguns treinamentos, você percebe exatamente quem está bloqueado emocionalmente, Uhum. quem tem travas emocionais. Claro que é uma maneira de perceber, tem a calibragem que você usa várias percepções para testar isso, né? Mas você percebe Sim. ali certinho quem está bloqueado, quem está travado, quem tem muito isso de bloqueios. Uhum. E E a outra coisa que eu. frequência também, né, Fabinho? A frequência da música, o estilo da música, tudo isso acaba influenciando muito também, né? Tem uma meditação chamada Kundalini, de Osho também, que é fantástica. Sim! E a Você falou meditação de vibrar, ativa. é, Aham. é fantástica. É E outra coisa que maravilhoso. eu faço é me reconectar, quer dizer, reconectar novamente com os 4 elementos: Uau! água, Show, show, boa terra, lembrança. fogo e ar. Eu não vou entrar aqui porque já está longa, já estendemos a live bastante, mas quem quiser resgatar tanto o masculino como o feminino, começa a estudar aí esses 4 elementos: água, Sim. terra, fogo, ar, sul, leste, oeste, norte, as direções, inverno, verão, as estações também. Começa a se aprofundar isso e pesquisar o seu inverno, o seu outono, a sua primavera. Tudo isso é aprendizado, é maneiras da gente aprender com a natureza. Que a nossa Exato. cultura tem muito assim de o mundo está aí à nossa disposição e está aí para nos servir, a natureza está aí para nos servir, para a gente tirar tudo que a gente quer ali da natureza. Na verdade, não é bem esse olhar vem da nossa cultura dos últimos anos, mas sim você perceber o que eu posso aprender com a natureza, como eu posso me conectar com a natureza, como eu posso me integrar através da natureza e perceber novamente principalmente através da energia, se conhecer com vários aprendizados que a natureza te dá ali e principalmente com os elementos aí que a gente usa muito Exato. no xamanismo, isso de uma forma muito intensa. Então Nosso é uma fogo sugestão também. sagrado. Nosso Fogo fogo sagrado. sagrado. Ó, a Marluza tá colocando que é tema para a próxima live. E tá tudo certo, pode Ó, ser sim, porque é o que nós pode ser. amamos também, né? Fabinho, sabe que muitas vezes, agora tu falou sobre a natureza, né? Nós não fazemos parte da natureza, nós somos a própria natureza, né? Somos a Então, natureza. cuidar dela, ela cuida de nós também. Então, outro ponto importante é muitas pessoas que eu percebo assim nessa jornada de 2 anos e pouco, eu digo nessa jornada de 2 anos e pouco pelo DNA, né? Mas na vida que a gente vem resgatando e sem excluir nada, sempre incluindo, mas é o quanto as pessoas ainda esperam, né? Esperam pelo outro. Então, quando for para resgatar exatamente o que o Fabinho está falando, não espera o outro colocar uma música para ti ou ele sair para tu poder fazer. Faz para ti. Te presenteia com uma rosa, com uma flor, te dá um presente, cuida de ti, te ama, olha no espelho, reconhece quem tu és. Olha, uma prática também
que é uma prática que faz parte do meu dia, é olhar no grão dos meus olhos e reconhecer a minha essência, reconhecer a minha verdade, dizer sim, eu te amo, Lidiane, eu te honro, Lidiane, eu te vejo, Lidiane. Porque só quem sabe, quem calça os nossos sapatos, só quem sabe o que nós vivemos, é nós que calçamos os nossos sapatos. Só quem sabe como que a gente dorme, é nós que dormimos naquela cama, né, Fabinho? Então, nos reverenciarmos, não é idolatrarmos, é reverenciarmos, nos honrarmos, isso é parte da nossa natureza sagrada. Então, se nós não fizermos isso por nós, ninguém vai fazer. E isso muitas vezes é visto como arrogância, como talvez até que eu não estou vendo o outro, estou vendo só a mim, só vendo o meu umbigo. Não. Se tu não estiver bem, as pessoas que estão à tua volta, de uma certa forma, também não vão estar. E quem está bem contigo não estando bem, é porque aquela pessoa está na fase do detox lá, ó, desapega. Então, tenha contigo quem realmente está nessa vibração, nessa sintonia, né? E quando a gente faz essa transição, muitas pessoas ficam. E aí a metáfora aquela dos vagões, né? Que vocês falam com tanta maestria. Então tem pessoas que vão, tem pessoas que descem, tem pessoas que continuam. E é realmente ter as rédeas da vida, né? O sagrado feminino, se compreendendo, compreendendo as relações todas, ter as rédeas da vida, ter autonomia, escrever a própria história de acordo com os valores, com as capacidades, com as crenças, enfim, esse mundo de infinitas possibilidades verdadeiramente, né? Posso deixar uma dica aí para as mulheres? Mas quantas quiseres, por favor, também quero. Principalmente para as mulheres. Para as mulheres expor mais os seus desejos, vontades e gostos. Principalmente para o seu companheiro e para o seu parceiro. Falar aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta. Não fique esperando o outro te levar para jantar se você está com vontade de jantar fora. Essa frase eu escutei do Jairton. Cristal, né? O Jairton tá aí, eu escutei do Jairton essa frase. Ó. Não fique esperando o outro te convidar para jantar fora se você está com vontade de jantar fora. Vai lá e convida o parceiro para jantar fora. Vai lá e diz pelo menos que você está com vontade. Porque homens, ó, e essa foi uma frase polêmica no Maestria, tá? E não vou entrar na polêmica disso, mas que eu coloquei com muita firmeza isso, e essa é a minha vontade, é a minha verdade, é só a maneira que eu percebo, tá? Para mim, homem e mulheres são diferentes. São diferentes. Tanto que o homem não gera vida. São de mesma importância. Os dois têm o mesmo significado e mesma importância, mas são diferentes. Então, às vezes, o homem está completamente desconectado numa situação e a mulher está mais conectada ali, até mais presente que o homem. E o homem, muitas vezes, não percebe o que está ali, a mulher mostrando, dizendo de várias maneiras, esperando que o homem adivinhe, sabe? Adivinhe. E o homem vai lá e não percebe aquilo que está ali. Então diz, fala. Isso é algo que nós carregamos, no geral, que nós carregamos, porque as mulheres precisavam silenciar. Era aquilo, eu vou usar um termo bem chulo, né, Fabinho? Deita aí que eu quero te usar. Era dessa forma. Então, nós trazemos muitas coisas assim. Como que eu vou falar? Né? Como que eu vou ser interpretada? Enfim, vários outros contextos. Então, que maravilha que a mulher é diferente do homem. Isso é uma bênção, é uma possibilidade gigantesca de crescimento, de evolução, né? Como o Jairton colocou ali, é a liberdade de ser quem verdadeiramente é. Inclusive, tem uma live sobre liberdade que vai ser feita por mim e por ele. Então, é a liberdade realmente de ser quem nós nascemos para ser. Ninguém... Eu fiz uma postagem no Insta, acho que foi semana passada, ou semana retrasada, enfim. Nós viemos para ocupar um lugar aqui, para ser quem nós somos. Se nós não formos, ninguém mais vai ser. E aí, é justo com o Criador nós deixarmos aquele lugar vago? Não é, né? Então, bora viver a nossa potencialidade, bora viver o que a gente veio para viver aqui. E é isso. E é seu olhando para o homem. E é seu por merecimento. Exatamente, lugar, que é por merecimento. Exatamente. Ai, que vontade de ficar mais uma hora aqui. Tem alguma pergunta mais, queridão?
Na verdade, pedir para o pessoal nos acompanhar aí no Instagram, tanto no perfil da Lidiane Pinheiro, como Fabiano Macedo Maestria, que a gente sempre tem lives aí, levando conhecimento. Você gostou dessa live aí, compartilha com outras pessoas também, nos segue aí na rede social, vai nos seguindo. Amanhã eu tenho uma outra live aí, que é um Papo de Águias, com 2 convidados aí para falar um pouquinho da caminhada deles no desenvolvimento, no autoconhecimento. Na semana que vem eu tenho a semana da PNL, onde serão uma semana toda a gente falando aí de programação neurolinguística. Então, segunda eu vou começar com uma live extra, que não é sobre PNL, que o nome da live é Como é Bom Ser Criança. Com a Manu, Legal! com a Manuela, filha da Luciana, minha sobrinha. Então, uma live fantástica. Fantástico! E dia 19, outra live aí com o Jairton, que está nos assistindo aqui, que é uma live com a PNL e espiritualidade, integrando a PNL com a espiritualidade, falando um pouquinho da caminhada dele, da nossa caminhada aí, dessa migração, que a gente praticamente migrou juntos aí, da PNL, a gente era muito mental, muito cabeção. Eu falo a gente porque eu e ele conversamos muito aí, a gente se reconhece isso. E fomos descobrindo aí essa parte de espiritualidade, essa parte de se conectar com todo, com tudo, com o universo, de se reconectar com nós mesmos, olhar para dentro. Então, deixar o convite aí para o pessoal para acompanhar aí as próximas lives, nos acompanhar aí no Instagram. E da minha parte, eu acredito que é isso, Lidiane. É isso. E principalmente agradecer o pessoal que ficou nessa live, agradecer o pessoal que acompanhou, que deixou os comentários. Eu gosto de dizer que quando uma coisa é gostosa, passa muito rápido. O tempo, ele é... A gente tem uma percepção do tempo diferente. Parece que passou tão rápido essa live. Foi uma live para mim gostosa, muito maravilhosa. Eu gosto muito da tua energia. E como eu conversei contigo, Lidiane, vamos deixar a live fluir aí, vamos ver o que acontece. A gente não tinha nada programado e foi acontecendo. E eu acredito que se a gente seguir aqui, dá mais umas 2 horas. Eu acredito que sim. Não acredito. Bora já marcar as próximas, é isso aí. Tá, então, honrando aí a tua disponibilidade, o horário que tu também se disponibilizou para estar presente aí, sendo que tu está com visita, eu quero agradecer, então, agradecer do fundo do coração a tua presença, esse todo o teu conhecimento que tu tem, toda a tua energia, que eu, para mim mesmo, aí pela internet, dá para sentir a tua energia, assim como a gente sente quando tu está presente num lugar, numa cerimônia, num treinamento, enfim. A energia muda significativamente. Então, agradecer a tua energia, agradecer por tu ser quem tu é e por estar liderando. E quando as mulheres começaram agora, não antigamente, mas agora, a dar esses primeiros passos aí de resgatar o sagrado feminino, eu, na minha percepção, não tinha modelos de pessoas a serem seguidas, ou mulheres a serem seguidas, a não ser lá tempo atrás e também distorcido, que nem fazem com a Cleópatra, que é um bom exemplo, e a história dela é toda distorcida, Marilyn Monroe também, toda distorcida a história, são referências. Se você pesquisar a verdadeira história dessas mulheres aí, você vai sentir o quanto que elas eram conectadas com o verdadeiro feminino delas. Exatamente. Então, hoje, para mim, quando se fala em sagrado feminino, para mim você é uma referência de sagrado feminino. Então, quem quiser ir buscar mais autoconhecimento aí sobre sagrado feminino, ou participar do DNA Mulher lá, fica aí o mega convite, pode conversar ali com a Lidiane, que eu super indico aí, a Cíntia fez, está fazendo o caminho sagrado também com a Lidiane, então aí, e ela, infelizmente eu não posso fazer, ou posso, não sei, mas ela compartilha algumas coisas comigo, tá? Que bom, que maravilha. E é para compartilhar mesmo, de mesmo. Fabinho, muita gratidão pelo convite. Realmente voou o nosso tempo. Foi maravilhoso estar aqui. Gratidão pela presença de todos que nos acompanharam até agora, né? Que já se passou das 11 horas da noite. E é isso também, super indico o teu trabalho. É um trabalho com muita seriedade, com muito conhecimento. E amando acompanhar. Acompanharei também as próximas lives. E tô aqui à tua disposição. E bora, porque a gente tem muita coisa para fazer nessa vida. Bora que te bora, né? Botaram ali a DNA homem, Fabinho fazer. Ah! Olha aí, ó. Quem sabe, né?
Cadê aqui? O Alberto botou que o lado feminino dele quer fazer o DNA. Bora lá. Já que tem que honrar os dois, né? Quem sabe a gente bota uma saia em todos aí. Até pelo poder que a saia tem, né? Então, vamos lá, vamos lá. Queridão, muitíssimo obrigada, tá? Um beijo gigante no coração dessas mulheres da tua vida. E mais uma vez, para todos que estão aqui acompanhando. Beijo no coração. Gratidão, gratidão. Até a próxima live, viu? Até a próxima live. 4 elementos, é isso mesmo? Pode Olha ser, aqui, pode ó. ser. Alguém printa essa tela bem linda aqui, ó, e nos marca. Tira um print aí. Já deve ter dado. Aí, deu. Pois Então, manda para nós esse print, Regina. Gratidão, beijo no coração. Gratidão, Lidiane. Gratidão também. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Boa noite. Então, agradecendo aí o pessoal que ficou na live aí, gratidão, gratidão. Honro e respeito o tempo que você dedicou também em busca por evolução, por busca por autoconhecimento. E quem não nos acompanha aí, ou não nos segue no nosso canal, começa a seguir aí no canal da Lidiane, no canal do Fabiano Macedo Maestria. A gente está aí na maratona do autoconhecimento e amanhã com as lives aí do Papo de Águias, com a Shelley e com o Rodrigo Barreto. E na semana que vem a semana da programação neurolinguística aí também com vídeos fantásticos e também umas lives aí com a Manuela, com a Manu, Papo de Criança, e com o Jairton falando sobre PNL, a integração de PNL ali com a espiritualidade. Então, gratidão, gratidão a todos aí que nos acompanharam. Espero que de alguma maneira o que a gente conversou, o que a gente falou aí, tenha ajudado e contribuído aí no seu caminho por evolução. Tenha ajudado de alguma maneira aí em você se reconhecer melhor, reconhecer aí a sua força, tanto do sagrado masculino e do sagrado feminino que tem dentro de cada um de nós. Essa força que a gente tem lá e resgatar novamente essa força aí para a gente ser quem a gente verdadeiramente nasceu para ser. Então, gratidão a todos aí e até aí a próxima live. Arro!